A nossa equipe está no bairro Jardim América, onde no dia 22 de abril, um latrocínio chocou a nossa população. Exatamente, nesta residência, o senhor Natal Cândido Barbosa, de 48 anos, foi brutalmente assassinado por dois suspeitos. E após um belo trabalho da Polícia Civil, juntamente com o apoio das câmeras de segurança da Prefeitura Municipal, o crime foi elucidado com rapidez e o delegado Felipe Pinho nos traz as informações. Concluímos ontem, durante o feriado aqui, passamos o feriado todo na delegacia para poder reunir e coletar tudo aquilo que a gente já tinha levantado, todas as provas e elementos. A perícia ontem mesmo terminou às 17h43, foi feita a assinatura dela. Então, alguns elementos ainda não foram coligidos, mas com tudo que a gente conseguiu levantar até agora, finalmente nós podemos dizer que sim, foi um caso de latrocínio, infelizmente. Foi um caso premeditado, né, de latrocínio. Já fizeram tudo isso pensando em matar para subtrair os bens da vítima Natal. Durante esse planejamento, eles tentaram, né, usar uma corda para simular um suicídio. Todavia, por algum motivo que nós ainda desconhecemos, esse fato não foi realizado dessa forma. Acabou sendo usado um instrumento pérfuro cortante, pérfuro contundente, para poder realizar o homicídio. Mas desde o início, era um latrocínio. A gente conseguiu recuperar uma nota, né, que estava dentro do aparelho telefônico de um dos autores, que dizia como vai matar ele, né? Literalmente essa era a frase, como vai matar ele, e embaixo dizia que seria simulado um suicídio depois que ele passasse todos os Pix e as senhas. Agora, doutor, chama a atenção o fato de esse suspeito ser bem próximo ao Natal, né? Inclusive, vocês verificaram que tinha outras conversas antes, né? Uma pessoa que conhece, ou trabalhava junto, inclusive, em algum momento, planejou tudo isso de maneira fria e calculista, né, doutor? Exatamente. No dia 19, eles tinham diversas conversas, né? Eles conversavam há muito tempo, mais de ano de conversa tem ali no telefone. Essas conversas sempre ele chamava de Natalzinho, se referia ao Natal como Natalzinho, então eles tinham uma proximidade, combinavam como eles iam trabalhar, que dia que eles iam trabalhar, de que forma que eles iam trabalhar, então sempre estavam ali juntos. E de repente ele resolveu cometer esse latrocínio. Nós ainda não conseguimos levantar a razão disso. Isso deve estar uma questão de foro íntimo que não foi externada em nenhuma conversa, mas houve sim um planejamento da execução e um planejamento do roubo que seria executado ali. E essa proximidade deles era muito, muito evidente. Segundo um dos autores, foi prometido o valor de R$70 mil para praticar esse crime, sendo que esse autor deveria, então, solicitar a máquina de solda para vender. Então, eles vão no dia anterior na casa do Natal, da vítima, pegam com esse negócio de ver a máquina de solda, mas como a esposa do Natal começa a ligar insistentemente para ele, né, a companheira do Natal começa a ligar insistentemente para ele, eles desistem e retornam no outro dia cedo, antes do trabalho. Ele faz essa exigência, de acordo com o depoimento com o interrogatório desse segundo investigado, ele faz uma exigência de que seja antes do serviço. Porque você saberia que seria um horário de madrugadinha, né? Saberia que ele ia lá, ele sabia que ele ia em casa todos os dias tomar banho para ir para o serviço, e ele faz isso dessa forma. O Natal vai em casa, toma banho para ir para o serviço, e eles chegam ali por volta das 5h49, 5h59 ali, e ficam até às 6h44, 6h45, quando eles vão embora já, depois do crime cometido. Essa moto que foi roubada, foi encontrada? Foi encontrada queimada, tá? Nós chamamos perícia já de local de crime. Essa moto foi localizada queimada, foi feita a perícia, nós estamos aguardando a entrega da perícia para tentar ver se descobre alguma outra coisa a respeito desse fato. Mas não era a moto o objeto do crime, isso é muito importante frisar. Desde o início, até pela conversa que está, pela nota que foi encontrada no celular de um dos autores, está expresso, né, que nós vamos pegar as senhas, ou seja, eles queriam as contas bancárias. E o valor também prometido, segundo um dos autores, pelo outro, era de R$70 mil. Então, eles imaginavam que teria ali uma poupança, algum valor substantivo. Nós ainda estamos analisando, o prazo do inquérito é muito curto, quando tem réu preso, 10 dias apenas, não deu tempo da gente conseguir ter acesso a esses elementos de informação. Mas nós estamos buscando esses elementos de informação para tentar descobrir qual que era o valor que tinha no total, quanto eles queriam e quanto eles conseguiram. Ao chegar no local do crime, a gente tinha uma visão já bastante clara, até pelas suspeitas, de que teria sido arrastado até o quarto, lá possivelmente torturado por algum motivo
e então morto. Agora a gente precisava saber o motivo, se era monetário, né, se era para cometer o roubo, ou se o motivo era por alguma briga, questão envolvendo mulher ou algo do tipo. Então nós descobrimos que o motivo é o motivo patrimonial. Encerramos essa fase. Mas desde o início que nós chegamos ali no local do crime, ficou muito evidente que ele foi arrebatado para dentro do quarto, lá dentro do quarto foi amarrado e após ter sido amarrado, morto. Ele foi morto com mais de 20 golpes de instrumento pérfuro, cortante ou contundente, um fatal no coração, não sabemos se foi esse exatamente que causou a hemorragia aguda, mas ele foi por hemorragia aguda, né, que ocasionou a morte, e dessa forma mais de 20 golpes, ou seja, há requisito de crueldade, nós colocamos isso no nosso relatório e entregamos todo esse produto já ao Poder Judiciário ontem por volta das 4 da tarde. Quanto à autoria, doutor, quem teria desferido os golpes, os suspeitos falaram sobre isso e ambos sabiam que seria cometido ali um homicídio também neste local? Com toda certeza ambos sabiam, porque eles vinham se reunindo, né, dia após dia na residência de um dos suspeitos. Então eles se reuniram para planejar o crime, ele fala, um dos suspeitos confirma as reuniões a respeito do planejamento do crime. Óbvio que ele fala que não ia morrer, que não queria participar do latrocínio, mas a nota no celular feita 2 dias antes comprova que, na verdade, já iriam desde o início para matar, né? A ideia era matar. Inclusive fala, se tiver corda, enforca ele e finge que foi suicídio. Então, desde o início, o objetivo era esse. Inclusive, durante a execução do crime, segundo um dos interrogados, é aplicado um mata-leão que deixa ele sem fala. Isso talvez tenha até atrapalhado a execução do próprio roubo, fazendo com que eles perdessem tempo ali antes de conseguir as chaves Pix e antes de conseguir as senhas do celular para poder fazer as transferências, isso que nós ainda estamos levantando para poder conseguir saber quanto que eles subtraíram efetivamente da vítima. Mas algum suspeito está sendo investigado, doutor? Por hora, nenhum suspeito está sendo investigado, mas nós sabemos já que ambos os suspeitos não é a primeira vez que eles conversam para praticar crimes. Nós levantamos também que eles tinham até um grupo de WhatsApp onde eles chegaram a combinar um roubo de uma SW4 de um idoso. Nós não temos provas de que eles cometeram, mas de que eles planejavam. Então, por exemplo, no mês de setembro do ano passado, eles planejaram um roubo de uma SW4. Nós verificamos aqui nos nossos sistemas e nós encontramos um roubo só em novembro, então não ficou compatível, né? Tá, aí nós perdemos essa linha, então não temos provas de que a SW4 foi roubada, mas sabemos que eles já vinham planejando. Isso quebra também a tese de um dos interrogados, de que ele só foi lá para ver a máquina de solda. Ora, ele foi o mentor do primeiro roubo da SW4, ele ficou instigando a fazer o roubo. Tanto um suspeito quanto o outro suspeito, eles tinham uma compactuação, uma cumplicidade no planejamento dos delitos. Pelo requinte de crueldade e tudo mais que foi carreado ali nos autos, a pena mínima é de 20 anos, a pena máxima é de 30 anos para o crime de latrocínio. Nós, analisando outros casos similares, vimos aí que a pena não costuma ficar na pena base, né? Ela começa a subir um pouquinho. Então, 20 anos vai ser um pouco a mais de 20 anos. Não podemos criar expectativa de pena, mas deve ser acima de 20 anos com toda certeza, não deve chegar na pena máxima de 30, porque não tem tantos elementos assim para poder chegar na pena máxima. Doutor, quanto à questão da autoria dos golpes mesmo na vítima, alguns deles se acusaram ou alguns deles disseram que não participou efetivamente? Sim. Todos os interrogados, na hora do seu interrogatório, contam a sua versão dos fatos. Então, se você pegar um interrogado, o primeiro interrogado, ele vai falar que ele foi ameaçado por uma arma pelo segundo interrogado para poder cometer o delito. Já o segundo interrogado, ele conta, né, que o primeiro interrogado deu um mata-leão, que ele era lutador, levou para o quarto, pegou a corda e ele ajudou a amarrar, ele admite que ajudou a amarrar, mas que ele só queria participar do roubo e não do latrocínio, o que vai totalmente contra, né, a nota que a gente encontrou, que eles já estavam planejando matar o cara, inclusive fizeram diversas reuniões na casa desse segundo interrogado que fala que eles não foram lá para matar. Esse segundo interrogado acusa o primeiro interrogado de ter efetuado as facadas, né, e de ter dado o mata-leão ali, dizendo que ele era lutador, deu também 2 socos na cara da vítima, a vítima fica atordoada, ele narra que a vítima fica atordoada, balbuciando, né, sem conseguir se expressar,
Então, toda essa situação está bem delineada nos autos. Mais uma vez aqui, ressaltar o bom trabalho da polícia, trazendo a resposta à população em tão pouco tempo, doutor. E também, mais uma vez, fala da importância das câmeras, que mais uma vez ajudaram aí. Sim, uma das câmeras, inclusive, consegue filmar toda a ação desde o momento em que a vítima chega em casa, depois do momento em que os suspeitos chegam na casa, depois do momento em que os suspeitos saem da casa. Essa câmera, ela dirime inúmeras dúvidas, inclusive quebra diversas versões que esses suspeitos vinham dando. Durante o interrogatório, inclusive, um suspeito fala: mas eu tentei fugir no meio da ação quando eu vi que ele ia matar o cara. Eu falei: não, o senhor não tentou fugir não, porque a câmera mostra aqui que o senhor só sai depois de 45 minutos que vocês entram junto com o outro suspeito. Então, você não tentou fugir, você saiu junto com ele, né? Então, assim, essas câmeras foram cruciais até para quebrar esses elementos, essas tentativas de defesa, que a gente chama de confissão qualificada, né? A pessoa confessa, mas fala: tem um negócio que eu não queria participar, que eu não queria fazer isso. As câmeras mostram algo diferente. Ainda aguardamos a perícia da câmera interna para ver se ela conseguiu filmar alguma coisa. Essa câmera vai nos trazer mais detalhes, mas isso aí está com a perícia de áudio e vídeo da Politec. Nós vamos fazer as cobranças necessárias, já que isso precisa ter mais agilidade ainda. E aguardamos isso para encerrar, graças às câmeras da Prefeitura, né, que nos ajudaram. E, mais uma vez, o CCO sendo fundamental, né? Teve gente ali que trabalhou por horas até a madrugada para poder coletar a imagem, analisar a imagem. Pessoal fantástico, a equipe de investigação e a equipe da Prefeitura também. Muito obrigado.